Gente, tem mais novidade aqui em relação ao Sérgio Moro, que fez muito mal para o país e nós não podemos nos esquecer dessa figura que tem muitas contas para acertar com a justiça. Apareceu um advogado chamado Roberto Bertoldo que deu uma entrevista ao portal 247. Nessa entrevista, ele narrou detalhes como foi a perseguição que o ex-juiz suspeito fez contra ele, em razão dele ter tido acesso a gravações que expunham a vida privada do ex-juiz. No caso, durante a entrevista, o advogado revelou que o Moro teria uma espécie de paixão reprimida por ele. E isso, pessoal, ficou ainda muito mais evidente quando o advogado revelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que o Sérgio Moro tinha uma opção sexual que até então não tinha sido revelada. Nós já sabemos, por exemplo, que, segundo as provas que foram reveladas por Tony Garcia, eles tinham por hábito frequentarem festas secretas e que Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região chamavam essas festas de, abre aspas, festa da cueca, fecha aspas. Eu já tinha achado o nome dessa festa muito estranho mesmo quando Tony Garcia falou, mas agora parece fazer muito mais sentido. O advogado pediu ainda desculpas e perdão para o Sérgio Moro durante a entrevista por ter feito essa revelação na época. Segundo o advogado, ele não teria nada a ver com as opções privadas da vida de Sérgio Moro. Agora, pessoal, uma coisa é a nossa opção sexual. Sérgio Moro poderia não assumir e não gostar do que era, mas ele não tinha o direito, e é disso que se trata a denúncia, de usar o Poder Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para atacar e ficar perseguindo as pessoas porque ele estava com medo do que eventualmente pudessem descobrir ou não sobre ele. Além dessa questão, o advogado vai além e revela que os documentos das fitas guardadas revelariam um Sérgio Moro que odeia pobres e também uma personalidade extremamente racista. Isso segundo o advogado, tá, pessoal? Não sou eu quem está dizendo isso. Durante a entrevista, o advogado relatou que tudo que nós sabemos de Sérgio Moro até aqui seria apenas 10% de quem ele realmente é. Bertoldo relatou também uma terrível experiência que ele sofreu na prisão, com torturas e pressão psicológicas no Paraná. Mencionou a manipulação que o Sérgio Moro fez em processos judiciais, incluindo o uso dos órgãos públicos para promover os próprios interesses pessoais do ex-juiz. Ele citou como exemplo indivíduos da ABIN que o visitaram na prisão e que durante a visita teriam feito para ele a proposta de liberdade a troco de uma acusação formal contra José Dirceu. Essas propostas, gente, vinham de pessoas como Deltan Dallagnol, que, segundo ele, chegava até mesmo a falar na morte de José Dirceu. Isso não é muita novidade, né? Se a gente lembrar que eles atacavam Lula usando a deficiência por lhe faltar um dedo que ele perdeu no trabalho quando jovem, ou então o que vamos falar da procuradora que zombou da morte do neto de Lula quando o menino morreu. Ao que tudo indica, pessoal, parece que já existia um plano bem antigo para atingir o PT e a esquerda, vindo de partes de um poder corrompido no Judiciário e no Ministério Público Federal. O advogado alega que não existia absolutamente nada para acusar o José Dirceu e relatou isso para esses agentes, que, como vingança, acabaram mandando ele para uma cela de 6 metros quadrados com mais de 30 presos, e tudo isso sendo comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Bertoldo também levantou algumas questões sobre Moro e o governo de Jair Bolsonaro, com as seguintes palavras, abre aspas, a ligação entre Moro e o governo Bolsonaro ia além do que era divulgado publicamente.
Há uma teia de interesses e influências que ainda não foi totalmente desvendada. Fecha aspas. O advogado encerrou esta entrevista propondo a formação de uma associação para vítimas de abusos semelhantes, enfatizando também a importância de unir forças para enfrentar essas situações de injustiça. Pessoal, o que eu tenho a dizer é que isso só depende de nós. Se vamos cobrar, se vamos espalhar. Importante que vocês escrevam aqui, mas em outras redes sociais também, inclusive as do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e, o mais importante, nas páginas do Ministro da Justiça também, que pode indicar para a Polícia Federal uma investigação sobre este caso. Temos essa aqui ainda. A Polícia Federal vem desvendando uma complexa rede de financiamento por trás dos atos golpistas de 8 de janeiro de 23. E isso, obviamente, está derrubando a narrativa que é propagada pela extrema-direita de que esses atos foram totalmente espontâneos. As investigações estão revelando que esses atos foram meticulosamente planejados e que, pior ainda, contaram com o suporte direto de indivíduos como Bolsonaro. Os documentos, mensagens, áudios que foram obtidos pela Polícia Federal e que também são corroborados agora pelas decisões do Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República mostram um conhecimento prévio dos eventos por parte de todo o círculo íntimo de Bolsonaro. A Polícia Federal conseguiu um diálogo revelador entre o Major Rafael Martins, que posteriormente foi detido, e o Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Nesse diálogo, discute-se explicitamente a logística, o financiamento para mobilizar os manifestantes do Rio de Janeiro até Brasília e tem até a combinação dos locais onde aconteceriam os atos. As mensagens que agora estão em poder da Polícia Federal mostram Cid e Martins questionando, por exemplo, se as Forças Armadas consentiriam com a ocupação de manifestantes em pontos estratégicos, como, por exemplo, a Praça dos Três Poderes. A resposta de Cid, nesse caso, mencionando, abre aspas, CN e STF, fecha aspas, mostram a anuência e a possível cumplicidade desses setores militares, tanto no planejamento como nos eventos que aconteceram. Todo mundo já sabe disso, né, pessoal? E agora, com essas descobertas, a defesa dos investigados bolsonaristas que tentam enrolar o Poder Judiciário, pintando estes atos como frutos de uma manifestação espontânea, fica bem capenga. Mas vamos ver, então, como isso irá se desenrolar de agora em diante no STF. Pessoal, eu deixei a minha página fixada aqui no primeiro comentário, então se você gostou desse vídeo, se você curte o meu trabalho, dê uma passadinha lá e me siga também. Até a próxima e valeu!